Pena de morte, a favor ou contra e por quê? Porte de arma, a favor ou contra? A favor. Então você quer andar armado? Eu não quero andar armado. Bolsa Família, a favor ou contra? Prisão do Lula, a favor ou contra? Você já usou droga? Juiz Sérgio Moro, a favor ou contra? A gente tem cerca hoje de 13 milhões de desempregados. Como é que você vai fazer para diminuir esse número? E eu acho importante entender o diagnóstico. Por que isso acontece? Você, ao longo da sua vida, você pensou em algum momento em ir embora do Brasil? João, preparei um ping-pong aqui. São assuntos e eu queria suas respostas rápidas. Pode ser? Pode ser. Tá preparado? Vamos lá. Pena de morte, a favor ou contra e por quê? Contra. Acho que a gente não deve tirar a vida de nenhum cidadão. Redução da maioridade penal, a favor ou contra e por quê? A favor, as pessoas já votam, já têm responsabilidade, devem também ser responsáveis pelos seus atos. Reduziria para quanto? 16 anos. Porte de arma, a favor ou contra? A favor, isso aí foi objeto do referendo já no passado e as pessoas votaram majoritariamente contra o estatuto e eu entendo que as pessoas têm que ter liberdade com responsabilidade. Então você quer andar armado? Eu não quero andar armado, mas eu quero dar a liberdade das pessoas que quiserem e tiverem as condições para isso, passarem testes mínimos, poderem andar armado e, claro, se fizerem algum ato que não seja correto, arcar com as responsabilidades duramente por isso. Aborto, a favor ou contra? Eu sou contra, com exceção nos casos previstos em lei. Legalização da maconha, a favor ou contra? No momento eu sou contra, acho que é uma variável a mais para a gente trazer para um processo onde tem muita coisa a ser mexido. Eu não alteraria isso agora. Você já usou droga? Nunca usei. Nada? Nada. Ele é todo certinho mesmo. Casamento gay, a favor ou contra? Eu sou a favor, e o Partido Novo também, a que as pessoas possam se relacionar com quem quiserem e a favor, consequentemente, da relação da união homoafetiva. João, se você tivesse um filho ou um neto homossexual, qual seria a sua reação? Olha, eu acho que isso aí de novo, eu acho que cada um tem que ter a liberdade e eu vou aceitar. Eu acho que eu sempre respeito a decisão de cada um. Você diz que é católico. Você frequenta a igreja toda semana? Toda semana eu não estou conseguindo, mas vou com bastante frequência. E quando você vai à igreja, você pede ou agradece? Normalmente eu agradeço. E agradece ao quê? Agradeço a tudo que eu recebo, a família sensacional que eu tenho, toda a trajetória que eu tive, poder estar fazendo bem para outras pessoas, pela saúde principalmente. Acho que esse acho que é o nosso principal ativo hoje. É ele que nos dá liberdade, você ter saúde, poder viver bem. E você não pede nada? Ultimamente, às vezes eu peço para me dar forças e paciência para enfrentar todo esse desafio que é uma campanha política, né? Prisão em segunda instância, a favor ou contra? A favor. Prisão do Lula, a favor ou contra? A favor, as provas estão aí, foi tudo feito dentro do regime legal, totalmente a favor. Juiz Sérgio Moro, a favor ou contra? Totalmente a favor também, acho que tem sido um sujeito extremamente corajoso, muito preparado e que tem feito tem dado uma contribuição fundamental para o Brasil. Operação Lava Jato, a favor ou contra? Totalmente a favor. Quero até que ela seja reforçada e amplie e realmente faça tudo o que precisa ser feito sem restrições, claro, atuando sempre dentro das regras legais, mas que a gente tenha transparência total do processo. Foro privilegiado, a favor ou contra? Contra, isso é um absurdo, não tem porquê. O Brasil tem 55, 56 mil pessoas sob o foro privilegiado, os Estados Unidos não tem ninguém, a Alemanha acho que é uma pessoa, então menor sentido. Reeleição para presidente da República, a favor ou contra? Uma reeleição, como é atualmente nos casos de executivo, eu sou favorável. E no caso do legislativo, a gente também, no novo, é favorável a apenas uma reeleição para o mesmo cargo. A gente precisa renovar o mundo político. Urna eletrônica, a favor ou contra? Eu sou a favor das urnas eletrônicas, mas acho que a gente deveria ter o voto impresso para ter um controle adicional. Bolsa Família, a favor ou contra? A favor, só que deveríamos investir um pouco mais nas regras de saída, em promover um ambiente tal que as pessoas pudessem, ao longo do tempo, deixar
de precisar do benefício e, de novo, a nossa métrica em relação ao Bolsa Família de sucesso deveria ser a quantidade das pessoas que saem, não a quantidade das pessoas que entram no programa. A gente tem cerca hoje de 13 milhões de desempregados. Como é que você vai fazer para diminuir esse número? A gente tem que lembrar, e aí eu acho importante a gente entender o diagnóstico. Por que isso acontece? Basicamente porque o Estado brasileiro, primeiro, cobra uma carga tributária muito elevada, compete com o capital que outros investidores poderiam utilizar para abrir seus negócios e cria um ambiente de negócio através de uma regulação muito burocrática, muito difícil para as pessoas empreenderem. Então, na medida em que é difícil a pessoa empreender, é difícil você arrumar emprego. Então, o que a gente precisa fazer é melhorar a liberdade econômica do Brasil. O senhor já disse por aí que vai privatizar a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios e outras empresas do governo. Confere? Confere. Eventualmente, umas não dê nem para privatizar. O que a gente precisaria era mesmo fechar, porque tem patrimônio líquido negativo, tem prejuízo. Não Por exemplo? Ninguém. Tem várias aí, uma série de empresas que de fato no Brasil não funcionam. A gente teve uma empresa que foi montada para fazer o projeto do trem-bala entre Rio e São Paulo. Nunca saiu, só deu prejuízo também. De fato, a nossa tese é de que cria-se um ambiente muito propício à corrupção na medida em que o Estado tem empresas sob sua gestão. Ele, por outro lado, ele deixa de fazer o que se espera dele, que são as áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, perde tempo, perde recursos e administra mal empresas que poderiam estar na iniciativa privada, e quando há o prejuízo, somos nós que pagamos a conta. E se você ganhar a eleição, você assumindo, qual seria a sua primeira empresa que iria privatizar? Bom, Fá, a gente precisa pensar um pouco sobre isso para fazer a formatação do modelo de privatização, mas assim, o principal ponto é que a gente faça um processo onde aumente a concorrência. Então, por exemplo, Petrobras não pode ter o monopólio do refino do combustível. Então, a gente tem que fazer isso aumentando a concorrência. Os bancos, por exemplo, a gente tem lá o Banco do Brasil e a Caixa. Nós não podemos fazer a venda desses bancos para os grandes bancos existentes hoje, porque a gente estaria concentrando mais o mercado. O senhor é a favor ou contra o fim da estabilidade do funcionário público? Eu sou a favor do fim da estabilidade. Nós deveremos ter tratamento igualitário para funcionários da área pública e funcionários da área privada, especialmente quando a gente não está falando de carreiras de Estado. Então, em até respeito ao cidadão, ao pagador de impostos, eu entendo que os bons funcionários públicos têm que ser premiados e os maus funcionários públicos maus têm que ser substituídos. Agora, como fazer isso? Na Constituição tem uma previsão já que nunca foi implementada, nunca foi normatizada, que é um processo de avaliação para os funcionários públicos, que abriria espaço, inclusive, para você desligá-los. Então, uma das ideias é implementar isso que já está previsto. Você está gostando da minha entrevista com o João Amoedo? Não acabou! João Amoedo, você aparece mal na última pesquisa do Ibope. Na consulta espontânea, você aparece com 1% das intenções de voto ao lado de Geraldo Alckmin e Álvaro Dias. Você acha isso bom ou ruim? Porque eu considero isso bom. Contando que tem uma margem de erro de 2 pontos na pesquisa, significa que eu posso ter de 1 a 3 milhões de eleitores, né? Então não tem nenhum. Como uma pessoa que tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook é tão desconhecida do eleitor brasileiro, você pensou num nome mais forte para lançar para presidente? Chegou a conversar com o Barbosa? Você não conversou com o Luciano Huck? Você acha que ele teria o perfil de candidato do Novo?